Nós estamos falando hoje sobre uma visita feita por André Luiz num posto de socorro nas proximidades da crosta, um posto avançado de nosso lar, aqui no capítulo 16 do livro Os Mensageiros. E André Luiz está descrevendo a paisagem, a condição daquele edifício que ele chama de castelo. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha disfarçada na muralha. Então havia uma campainha na muralha, no muro de proteção. Aniceto apertou a campainha para que o portão fosse aberto. Creio que, diz André Luiz, se Aniceto estivesse só, um instrutor elevado espiritualmente, não precisaria deste expediente, dado seu poder espiritual, acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia, ou seja, André estava na companhia de Aniceto, e talvez André ainda não tivesse alcançado a condição espiritual, era um espírito recém-desencarnado, a condição espiritual de Aniceto. Então Aniceto acionou a campainha para que o portão do posto de socorro lhes fosse aberto. E mais uma vez quis igualar-se a nós por fidelguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Então, o portão foi aberto, 2 servidores abriram a porta, segundo André Luiz, extremamente pesada, e eles foram saudados. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão em saudação aos 2 companheiros e diz André Luiz que ele ficou muito admirado. E mais uma vez ele vai descrever a natureza existente no mundo espiritual. Porque muitas pessoas não acreditam ou não sabem que no mundo espiritual existe natureza, fauna, flora, o que é confirmado praticamente em quase todos os livros que os espíritos nos transmitem, através de diversos medianeiros. André Luiz diz aqui, pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. E ele fala que o aspecto do posto de socorro, o aspecto interior, era inesperado para ele. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Então, quando eles adentraram o posto de socorro, André Luiz percebeu a existência de diversas outras construções. Vamos dizer assim, era realmente uma pequena vila existente nas proximidades da crosta, um posto de socorro avançado, que estava ligado à cidade de nosso lar. E ele percebeu muitos pavilhões, ele diz aqui, pavilhões de vulto, aninhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário, turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos, trabalho manual, homens e mulheres a serviços múltiplos, certamente cuidando dos pomares, inclusive, cuidando dos jardins, cuidando da limpeza, cuidando dos prédios, cuidando dos edifícios, outros cuidando da educação, outros cuidando da enfermagem, outros cuidando da parte médica,
outros atuando na condição de professores, porque havia uma administração, havia e há uma administração neste posto de socorro. Então André Luiz ainda diz que eles acompanharam Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris. Vejamos bem, voltamos a repetir o que estamos sempre dizendo aqui. Muitos companheiros afirmam que o que existe no mundo espiritual é tão somente construção da mente. Vejamos bem, eles afirmam peremptoriamente que tudo, casas, edifícios, jardins, animais, que tudo é construção da mente, não é? Colocam em questão as informações que os espíritos nos trazem. Ora, André Luiz não está fazendo, ele não está simplesmente aqui fazendo literatura. Realmente, ele está se referindo à realidade, porque a realidade é esta. A Terra não é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. A vida existente na Terra não é uma cópia imperfeita. O nosso próprio corpo físico, não é uma cópia de sua matriz, que é o perispírito, ou corpo espiritual. Por que não haver vida, natureza, fauna, flora, fontes, rios, água, animais do outro lado da vida? Como é que nós concebemos o mundo espiritual? Como é que você concebe o mundo espiritual? Vazio? Apenas com espíritos vagando, flutuando, à espera de uma nova existência no corpo físico? Uma colmeia, não é? Um verdadeiro enxame, vamos dizer assim, de abelhas. Como é que nós realmente concebemos o mundo espiritual? Então, André Luiz nos traz informações muito importantes que nós iremos ver no terceiro bloco do nosso programa.